Graça e a paz, meu irmão. Eu convido você a abrir o Salmo número 12, Salmo de Davi, que nos diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Irmãos, quando Davi ele escreve esse salmo, ele se via rodeado por todo esse tipo de coisa. Pessoas que não tinham nem mais a consciência do que era pecado, pessoas que não tinham a consciência do que era errado. Davi ele se via num mundo tão conturbado pela mentira, tão conturbado pela soberba, pelo engano, que parecia não haver mais consciência do mundo a respeito do próprio pecado. Parecia que não havia mais pessoas justas vivendo no mundo. E devemos lembrar aqui que Davi, ele escreve esse salmo estando num povo que era chamado como o povo de Deus, estando no povo ali de Israel. Então eu gostaria que nós víssemos nesse momento 3 atitudes que devemos ter em meio a esse mundo conturbado. A primeira atitude é a atitude de reconhecimento, versículo 1 e 2. Essa primeira atitude de Davi foi uma atitude de reconhecer o meio que ele estava vivendo. Ele olha para o lado e vê que a realidade está totalmente corrompida, totalmente contrária àquilo para o qual Deus criou. E o primeiro sussurro, então, é um pedido de socorro de Davi. Ele exclama: Senhor, socorro! Porque não existe outro lugar a se pedir auxílio. Irmãos, de fato, só em Deus a gente pode achar o socorro necessário. Porque, como diz o próprio Davi, não há homens piedosos. Em outras versões bíblicas, nós encontramos: não há homens misericordiosos. Mas tanto numa como outra versão, a expressão de Davi demonstra uma angústia pela simples falta de pessoas que se preocupem em fazer o bem. São tantas injustiças ocorrendo que parece que não há pessoas com um bom senso no meio de tanta corrupção. E é por isso que ele exclama que o fiel desaparece entre os filhos dos homens. Em outras palavras, Davi falando é que são tão poucos aqueles que realmente servem a Deus, são tão poucos que aqueles que realmente procuram andar de conformidade com a lei de Deus, que no meio desse mundo pecaminoso, eles são quase como inexistentes. Isso, irmãos, é a realidade que nós temos visto nesse mundo. Quando olhamos para o lado, olhamos somente aquilo que nos desagrada. Fatos sobre corrupção, fomes, guerras, especulações, violências. Tanta tristeza que traz aos nossos lares somente essas angústias ao nosso coração. O mundo hoje vive à beira da mídia do desespero, onde o que traz audiência é trazer angústia para o povo, desespero para o povo, trazer realmente aquela preocupação. E a realidade, portanto, é que parece que a piedade e a misericórdia não trazem mais efeito sobre a vida das pessoas, como traz a violência e as outras perturbações. Davi estava vivendo isso. O versículo 2, ele ainda fala mais um pouco, falando de lábios bajuladores, coração fingidos. Davi estava falando de pessoas que se fingiam ser amigas para alcançar vantagens ou favores. E quantas vezes não vemos esse tipo de realidade também, né? Não somente em relação a nós, mas também a nossa realidade com o outro. O grande fato, irmãos, é que para que haja mudança de realidade, é preciso de uma atitude de reconhecimento no meio que nós estamos vivendo. Paulo, ele enfatizou isso também lá em Romanos ao dizer que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a realidade do mundo.
Mas seguindo ao nosso texto, versículo 3 e versículo 4, Davi, depois de uma atitude de reconhecimento, ele faz uma atitude de esperança. Corte o Senhor o lábio dos bajuladores, a língua que fala soberbamente. Versículo 4, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Irmão, se nós ficarmos apenas numa atitude de reconhecimento, é perigoso nós chegarmos a um estado de depressão, porque nós veríamos tantos problemas e assombros que nos fariam desistir de viver. E é por isso que a esperança é necessária. E como faz Davi, não há melhor depósito da esperança do que a esperança que é posta no Senhor. Nós temos que esperar que Deus vai julgar através da sua santidade e justiça todo o mal. Por isso que Davi, no versículo 3, ele coloca a língua mentirosa, a língua soberba, como alvos que ele espera que Deus elimine. Pessoas que são filhas do diabo, como colocou Jesus. Quantos problemas são atraídos realmente pelas mentiras inventadas? Pessoas que inventam mentiras para promoverem guerra. Por isso, a esperança do homem de Deus é que Deus acabe logo com isso. Mas outro problema que ele fala no versículo 4 é da língua soberba. A língua soberba é aquela língua que acha que não deve prestar conta a ninguém. São pessoas que se acham autossuficientes e não dão conta de seus atos a ninguém, a não ser a si mesmos. Quantos problemas, irmãos, advêm de pessoas assim? Pessoas que se acham livres para fazer da sua vida, até mesmo da vida do outro, o que lhe bem entender. Especificamente aqui nesse texto, vejo que essas línguas soberbas se gabam até mesmo das suas realizações através das suas línguas enganosas. São pessoas que se acham o máximo por terem conseguido as coisas através dos enganos de suas línguas. Irmão, nós precisamos de uma atitude de esperança para que Deus elimine este mal sobre a face da terra. A soberba e a falsidade já se tornaram tão comuns em certos lugares que algumas pessoas já não conseguem viver sem elas. Só nos resta realmente a esperança. Mas nós temos essa esperança porque na palavra de Deus está declarado o dia em que todos haverão de prestar conta das suas línguas, das suas palavras e dos seus atos diante do Deus Todo-Poderoso. E por fim, versículo 5 até o versículo 8, nós vemos uma atitude de certeza. O grande consolo de Davi é que realmente a sua esperança não seria frustrada. Diante de uma realidade tão cruel, tão terrível, de uma esperança, de uma única solução, o melhor consolo vem na certeza da ação de Deus. O versículo 5, portanto, ele ouve a voz do Senhor falando, porém a salvo a quem por isso suspira. Eu me levantarei. Como Davi já estava suspirando, irmãos, por essa justiça e por essa restauração, essa palavra do Senhor realmente lhe traz em alívio certo. E isso se firma pelo próprio fato da fidelidade de Deus e da pureza das suas palavras. Se as palavras dos homens são falsas, são enganosas, são fraudulentas, pelo contrário, o versículo 6 nos demonstra que a palavra do Senhor é pura, refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui é a ideia de tão pura, preciosa e verdadeira que é a palavra de Deus. Se as palavras dos homens trazem dúvida quanto às suas intenções, as palavras de Deus nos trazem alívio, porque realmente são refúgio certeiro. E essa certeza é expressa no versículo 7, quando fala: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Irmãos, diante de uma realidade que nós temos num mundo tão conturbado, de pessoas tão mentirosas, tão falsas, o que nós temos a certeza é que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele enviou o seu Filho como prometeu, e o seu Filho retornará como também prometeu, para julgar todo o mal e levar o seu povo a uma eternidade em um lugar onde só existe a justiça e a paz, onde o pecado não habita, onde o mal não habita, onde não há falsidade nem mentira, não há soberba nem engano, onde o povo de Deus, santo e puro, habitará com o seu Deus, que é luz sobre o seu povo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos confiar na Tua palavra. Porque embora habitemos num mundo cheio de crueldade, maldade, engano e mentira,
Nós confiamos em um Deus que é verdadeiro, é fiel, é justo e é santo. Então abençoa-nos com a tua palavra, que ela nos santifique, que os nossos olhos não estejam apenas observando a realidade desse mundo, mas que acima de tudo estejam fitos no Senhor, estejam olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé, no qual o Senhor está depositada a nossa esperança de uma vida eterna, justa e santa. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça. Amém.